Boa tarde, senhoras e senhores. Na aula passada nós vimos como é que Lyell, vimos o contributo de Lyell, portanto, para a geomorfologia e para as ciências da Terra, principalmente que foi através do seu livro Princípios de Geologia, onde enunciou e estabeleceu as bases modernas do que das ciências da Terra e principalmente da geologia e da geomorfologia. Nós iríamos dar continuidade vendo qual foi o papel de outros grandes nomes das ciências da Terra. Vamos continuar com o contributo de William Morris Davies. Vimos que ele nasceu em 1850, morreu em 1934. Quando Lyell morreu, portanto, ele devia ter aí uns 25 anos. E Davies, portanto, contribuiu. O que ele fez foi em virtude dos conhecimentos que tinham sido acumulados a partir da enorme corrida que se fez para estudar as causas atuais, que permitia, portanto, dar as chaves para interpretar aquilo que se passou no passado. Portanto, dos processos passados que levaram a causar aquilo que nós vimos hoje na Terra, que é, portanto, resultante de processos passados. Portanto, os conhecimentos acumulados foram tantos e tão grandes que permitiu que a comunidade científica propusesse modelos, que propusesse teorias, entre as quais a proposição de modelos que tentavam explicar, em termos gerais, como é que se desenvolvia o relevo terrestre, como é que nascia, como é que se desenvolvia, como é que, o ciclo geral de desenvolvimento do relevo. Um dos contributos importantes, conforme dizia, foi dada por William Morris Davies, que apresentou a sua proposta em 1899, portanto, nos finais do século XIX. Nós veremos que foram várias as contribuições, mas a contribuição de Davies pode ser considerado como o mais importante, pelo menos da escola dos passivistas ambientais. Vamos lá ver. Até hoje, considera-se a existência de duas escolas de pensamento gerais que tendem a explicar o desenvolvimento de relevo. Isto é, dentre as teorias que tentem explicar o desenvolvimento de relevo, elas foram agrupadas na escola do passivismo ambiental, que engloba todas aquelas explicações de relevo que não têm em conta um papel preponderante do clima no desenvolvimento deste relevo, e para a escola dos ativistas ambientais, pelo contrário, todas aquelas proposições que têm em conta o clima como um grande diferenciador do relevo. Portanto, duas escolas. Uns têm em conta o clima como tendo um papel muito grande na diferenciação do relevo, que nós vamos ver, portanto, algumas das contribuições, e outros os da escola dos passivistas ambientais, que dizem, não, o clima pode, sim, tem, mas o papel dele na diferenciação do relevo não é grande coisa. Dentre essas teorias, a das mais importantes é aquela, conforme disse, proposta por William Morris Davies. O seu modelo, que foi proposto em 1899, foi designado por ele como ciclo de erosão normal ou ciclo geográfico, na qual nós vamos ver nas imagens a seguir, parte de um relevo que é essencialmente plano. Reparem bem, plano, que não sofre, durante o seu desenvolvimento, não sofre interferência de movimentos tectônicos, por isso dito estruturalmente estável ao longo do seu desenvolvimento, e relevo este que através de portanto, ele é
plano, parte do início que é plano, estruturalmente estável, e a outra coisa que eu tinha me esquecido de dizer, soerguido, isto é, acima do nível do mar. Portanto, tem aqui o nível de mar, reparem bem esta linha que indica escrito nível de base, é linha do mar. E reparem que o relevo está muito levantado acima desta linha. Portanto, este relevo inicialmente plano e estruturalmente estável foi sofrendo processos de erosão através de 3 estádios principais, na qual ele foi sendo erodido, sempre por erosão fluvial, atingiu um estádio que poderemos considerar estádio de maturidade, que compreende esta parte e esta parte, até chegar a um ponto em que ele se torna novamente plana, mas já, portanto, o relevo foi progressivamente abaixando e nivelando até atingir uma fase final na qual ele é quase plana, por isso chamado de peneplano. Peneplano quer dizer exatamente quase plano. Tudo aquilo que vocês verem como o prefixo pene, península, por exemplo, é quase ilha, peneplano, quase plano, penumbra, quase sombra. Tudo, o prefixo pen quer dizer exatamente quase. Portanto, ele parte de uma fase inicial que é plana e até chegar, depois de ser praticamente erodido até de processos fluviais, chegar a uma outra posição já também plana, mas já quase nivelado com a superfície do nível marinho, que é entendido como o nível de base da erosão. O que é isso, nível de base da erosão? Nós vamos ver a seguir, mas reparem bem, é preciso ter em conta que para que os processos erosivos aconteçam, a parte que está a ser erodida tem que estar levantada acima de um nível. Não é possível erodir a partir do nível, tu não vais erodir o que está no chão. Para que o chão, o nosso chão que está a pisar, seja erodido, é necessário que ele esteja levantado acima de um nível. Esse nível é chamado nível de base. Estou a explicar isto em termos gerais, que é para entender o porquê que esta região de Davis é soerguida, conforme soerguida, estruturalmente estável, ele é soerguido acima do nível de base, acima de um nível que é entendido como um nível de referência para os processos erosivos. Vamos ver. Portanto, através de uma longa série de estádios erosionais, este relevo vai sendo erodido, e progressivamente vai se abaixando e nivelando até atingir um estado final em que o relevo é quase plano, por isso chamado de peneplano. Os estádios de evolução do relevo de Davis são três estádios que ele chamou de juventude, estádio de juventude, estádio de maturidade e estádio de velhice, exatamente por analogia com os estádios de desenvolvimento humano. Quais são as características de cada um desses estádios? Reparem bem que na fase inicial, esta parte aqui que é entendido como interflúvio, vocês sabem que é interflúvio das primeiras aulas, tanto é a parte que se situa entre dois flúvios, dois rios, a parte de relevo que está entre esses dois é entendido como interflúvio. A parte levantada, que se entendermos que esses vales fluviais são num relevo cortado, são as partes mais abaixadas, são entendidas como níveis de base local, o interflúvio é aquela parte que se encontra entre esses dois. Reparem que ele apresenta na sua fase inicial o interflúvio plano e o relevo na sua generalidade é pouco recortado pela rede de vales fluviais que se apresentam longos, pouco profundos e com um perfil longitudinal que é abrupto. Depois vamos ver bem o que é este perfil longitudinal abrupto. Vamos lá ver, deixem ver se consigo encontrar aqui por exemplo,
O perfil longitudinal de um vale fluvial, este aqui é um perfil longitudinal abrupto. Reparem bem a pendência que entre a parte da nascente e até a foz, com várias flexões no seu interior, sem regularização do perfil e com pendências elevadas pequenas na parte próximas da foz, e à medida que se aproxima, portanto, para a montante, vai aumentando essas pendências. E reparem que na fase final do modelo de Davis, reparem que essas pendências são baixíssimas, baixíssimas, porque o relevo foi abaixado progressivamente. Então, quando dizemos que os vales fluviais apresentam perfis longitudinais abruptos, querem dizer perfis longitudinais de pendências elevadas. Isto é típico da fase inicial do modelo de Davis, na sua fase de juventude. Conforme disse, perfis, as características apresentam, portanto, os interflúvios planos. Para já, o relevo é recortado por uma longa rede de vales fluviais, com perfis, dizia eu, abruptos, pouco profundos. E na fase de maturidade, que nós poderemos considerar aqui uma fase de maturidade inicial e aqui de maturidade final, na fase de maturidade o relevo já está completamente recortado pelos vales fluviais que se apresentam profundamente entalhados no relevo. Reparem que o relevo é profundo e os vales fluviais, embora ainda continuam abruptos, não apresentam ainda regularização. O seu perfil longitudinal ainda não é regularizado. E depois, os interflúvios apresentam-se, digamos, reduzidos a linhas de crista. Tem aqui o interflúvio, são cristas, tá? Os interflúvios reduzidos. O relevo é perfeitamente entalhado, completamente entalhado. Com interflúvios reduzidos a linhas de crista, está na parte da maturidade inicial, mas o perfil longitudinal dos vales, embora esses vales estejam muito profundos, eles ainda não apresentam um perfil longitudinal regularizado, ainda é abrupto. Na fase de maturidade final, reparem bem, o perfil dos vales fluviais, o relevo já está praticamente reduzido, é quase plano. Os vales fluviais já apresentam um perfil longitudinal baixo, com formação de planícies de inundação, onde já começam a surgir rios de meandros. Esta é a característica da fase de maturidade final do modelo na maturidade final do modelo de Davis. Continuando os processos erosivos, na continuação dos processos erosivos, este relevo, portanto, estará reduzido praticamente a um plano. Portanto, é quase plano, acima de um nível de base que praticamente apresenta em equilíbrio com os próprios canais. E reparem que o relevo foi praticamente todo destruído, portanto, e os vales fluviais andam em torno de alguns relevos que sobraram, por isso chamados relevos residuais, que são chamados monadnogas. Portanto, os canais fluviais meandros giram em torno desses relevos residuais e a totalidade do relevo foi praticamente destruído até chegar a uma forma final que é quase plano, que é chamado do peneplano. Estas são as três fases do desenvolvimento de Davis. É evidentemente que posteriormente esta região pode ser soerguida novamente e então retoma o ciclo.
recortamento pelos vales fluviais que passam primeiro estabelece os vales com os perfis longitudinais abruptos, depois o relevo fica reduzido com os interflúvios reduzidos em linhas de crista e os canais perfeitamente entalhando o relevo, mas com perfis longitudinais continuando abrupto, até chegar a uma outra vez a uma forma final na qual o relevo é outra vez plano. Enquanto a tectônica for levantando, esses ciclos podem se repetir variadas vezes. Esses 3 estádios de desenvolvimento de Davis, conforme disse, foram designados por ele de fases de juventude, que é esta fase inicial, maturidade, essas 2 fases, e de senilidade. Aqui, o relevo já não pode desenvolver. Chega a uma fase em que já não há erosão. Não há erosão porque esta parte aqui, esta região, está em equilíbrio com o nível da base de erosão. Não há energia de gravidade suficientemente grande que permita erudir os materiais daqui para transportar aqui. Enquanto aqui na fase inicial e mesmo na fase de maturidade, ainda há muito material que está em cima, portanto com bastante energia de relevo, que pode ser através de processos erosivos retirados das partes mais altas e depositado, portanto, a nível do mar, que é entendido como nível de base de erosão. Já nesta fase não, está tudo em equilíbrio. E aí, nesta fase, como veremos mais à frente, Davis disse que os rios apresentam-se um perfil gradado. Perfil, portanto, em equilíbrio, na qual não erode nem deposita. Nós vamos ver isto devagar ao explicar os diferentes conceitos que explicam o modelo de Davis. Esses conceitos, portanto, na qual Davis se baseia, são essencialmente esses 6 que aqui estão. Portanto, uma das primeiras é a constância do ambiente. Eu vos disse que no relevo de Davis, não é por acaso que ele é colocado dentro do grupo da escola dos passivistas ambientais. No relevo de Davis está tudo praticamente os rios que exercem o processo erosivo desde o princípio, e são sempre os mesmos processos, a erosão fluvial, e o seu relevo é imóvel, isto é, nem sequer a tectônica aí intervém. Durante o desenvolvimento de todas as fases, na qual, conforme vos disse, uma primeira, na fase da juventude, o relevo é recortado com os interflúvios ainda planos, até a fase de maturidade, na qual os interflúvios estão reduzidos em linhas de cinza, a linhas de crista. E os interflúvios, portanto, reduzidos aqui, o relevo completamente entalhado pelos vales fluviais, que mesmo assim apresentam ainda o perfil longitudinal abrupto, etc, etc. Dizia eu, é sempre os rios a atuar. O ambiente aí não tem muita importância. Davis não tem em conta o facto que nem em todos os lugares que apresenta essa erosão fluvial. Existiam zonas, por exemplo, mesmo no tempo em que ele existia zonas, por exemplo, do Saara. Ali são os rios que criam relevo? Não, ali é o vento. E existem muitas zonas na qual a erosão fluvial não é preponderante. Portanto, existem momentos, existem zonas na qual há prevalência de outros agentes, ou mesmo concomitância de outros agentes, que faz com que não é tão certa esta assimilação o facto de Davis dizer que a erosão fluvial para ele, não é ele disse que o seu ciclo é de erosão normal, tendo a partir do momento em que ele defendeu que a erosão fluvial para ele era erosão normal. Isto é, a norma nos processos erosivos era erosão fluvial. É sempre desde o princípio e fim os rios a operarem aquela erosão que fez a transposição desde um relevo plano na fase inicial até o peneplano da sua fase inicial. Sempre erosão fluvial. Erosão fluvial como erosão normal. Isto quer dizer que ele não tem em conta os outros processos de erosão que poderiam levar à diferenciação do relevo.
Nós vamos ver devagar e bocado a bocado cada uma dessas proposições. Portanto, constância do ambiente, a erosão fluvial como erosão normal, e depois o graded stream, ou o rio em perfil de equilíbrio, o conceito de nível de base da erosão, um outro processo que ele defendeu, que faz parte da sua proposição de modelo evolutivo, é a erosão e transporte de detritos para a base da vertente que ele chamou downwasting. Downwasting ou mass wasting também é utilizado este termo, e a lateral stream planation. Nas próximas aulas nós vamos ver cada um desses conceitos principais na qual se baseia o modelo de Davis, ou o modelo também chamado de ciclo de erosão normal ou de ciclo geográfico. Então, até a próxima aula.